prática funcional integrativa, que nós vamos buscar a raiz do problema. E aí a gente precisa, 80% eu digo que é por conta do paciente, é responsabilidade do paciente, se ele vai melhorar ou não. Se ele para no meio do caminho, como eu não posso estar com ele 24 horas por dia, então a gente entrega todo o beabá, todo o planejamento dentro da rotina que a pessoa já tem, dentro do que ela já consegue fazer naquele momento, para então a gente criar mecanismos de ele fazer melhor ainda dali a 1, 2, 3 meses. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio de receber aqui ela que integra a partir de hoje aqui no nosso time de informadores, profissional com vasta experiência, formada desde 2002, doutora Juliana Nascimento, especialista em ROF e saúde integrativa. Muito bem-vinda, doutora Juliana. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento e essa minha paixão que é unir algo, trazer algo a mais para a harmonização facial, né? Não ser mais uma profissional da harmonização facial e sim tratar a pele de dentro para fora. Com certeza, eu sou super fã dessa área, né? Afinal de contas, é uma área onde a gente mergulha, né, em um tema que está revolucionando a forma como a gente encara a estética, a saúde, a interseção entre a saúde integrativa, né, e a harmonização orofacial. Muitas vezes, Ju, a gente olha para a ROF apenas como procedimentos estéticos, né, mas ela vai muito além. Inclusive, você falou sobre isso dias atrás, um dos seus posts, achei muito curioso, né, sobre o tanto que o nosso intestino ele reflete na qualidade de uma pele, né, bonita, saudável. Então hoje a gente vai desvendar um pouquinho essa conexão profunda e falar um pouco mais sobre esse universo da medicina integrativa com a harmonização orofacial, né? Sim, eu costumo brincar com os meus pacientes, com as minhas pacientes, que em sua grande maioria são mulheres mesmo, na faixa etária entre 25 anos e 60 a mais, que buscam realmente uma qualidade de vida. Eu brinco que nós miramos no que vimos e acertamos no que não vimos, porque a gente quer melhorar, de repente, uma qualidade dérmica através de associação de fórmulas para potencializar um bioestimulador de colágeno, por exemplo, e acaba que a mulher tem mais energia, melhora o sono, melhora a disposição, começa a ganhar massa muscular. Então, assim, isso é o que me move, essa paixão pela mudança que eu faço na vida da pessoa que está disposta a mudar. Porque também a saúde integrativa não é para qualquer paciente e tampouco para qualquer profissional. Não é todo mundo que tem aquela disciplina de fazer o que precisa ser feito. E eu vejo que você de fato vive aquilo que você prega para os seus pacientes, né? Sim, e isso E inspira. você colhe frutos. Sim, tanto que eu vou fazer 45 anos Gente, é um absurdo, né? e não faço muitos procedimentos. Bioestimulador de colágeno, devo ter feito uma vez. E esse ano eu fiz o Line Skin Ultra, que é a evolução do ultrassom microfocado, né? Eu fiz uma vez só. Assim, uma manutenção, porque a verdadeira beleza, a que eu acredito pelo menos, é a que a gente trata desde o que a gente consome. Que a gente consome olhando, né, através da visão, através do olfato, através da leitura, através de pensamentos. A saúde integrativa é uma abordagem completa que reflete na pele, reflete em como a gente lida com as pessoas, né, lida com o outro, olha para o outro. Sem dúvidas, né? Doutora, para começar explanando um pouquinho sobre esse universo da medicina integrativa, como que ela se diferencia, né, dos métodos tradicionais, convencionais? A saúde integrativa, na verdade, o termo correto, né, que nós aprendemos é prática funcional integrativa, porque dentro dessa prática existem vários profissionais que podem utilizar de várias abordagens, né? Um farmacêutico pode atuar dentro da prática funcional integrativa, um biomédico, um médico, um enfermeiro, um cirurgião dentista, como é o meu caso, né? E qual que é o grande diferencial? É que nós vamos buscar a raiz do problema. E aí a gente precisa, 80% eu digo que é por conta do paciente, é responsabilidade do paciente, se ele vai melhorar ou não. Se ele para no meio do caminho,
de um protocolo, eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente acaba fazendo um protocolo personalizado. Sim. Se ele para, a culpa não é do profissional, porque eu já passei as diretrizes. Eu já disse a ele, ó, se você fizer esse caminho, você vai ter esse resultado. Se você seguir esse outro caminho, você não vai ter resultado. E aí fica a critério dele. E como eu não posso estar com ele 24 horas por dia, muito da responsabilidade dos resultados ou não vai ser do paciente, né? Então a gente entrega todo o beabá, todo o planejamento dentro da rotina que a pessoa já tem, dentro do que ela já consegue fazer naquele momento, para então a gente criar eh, Mecanismos? mecanismos de ele fazer melhor ali, ainda dali a 1, 2, 3 meses, que é o meu prazo de acompanhamento, geralmente é 90 dias no mínimo, Uhum. né. Então o grande diferencial é esse, a gente ir no foco do problema, na raiz do problema, Então aquela e sua não ficar capa, remediando. sua capa, né? Por exemplo, Tratar de dentro para fora. o próprio melasma, né, nós sabemos que existem peelings, existem lasers, né, alguns procedimentos que são mais invasivos que tratam, mas se a pessoa não mudar a conduta de vida dela, vai voltar, vai ter efeito rebote, né. Para muitos, né, a harmonização orofacial, ela ainda se resume apenas no preenchimento, no botox, na tecnologia, mas é válido ressaltar, doutora Juliana, que a nossa pele, ela expõe como que está o nosso intestino, o nosso interior, né? Sim, Ele é um reflexo de como está o nosso interior. sim. Então, se você está com envelhecimento, se você está com flacidez na pele, Uhum. com manchas, é sinal que algo lá dentro não está bem, não está Sim. bom. É, como que você consegue associar, né, essa questão desse acompanhamento integrativo à odontologia orofacial, né? Como que você consegue integrar esses dois Por acompanhamentos? exemplo, a mulher, normalmente, quando ela atinge seus 48, 50 anos, chega muito no meu consultório falando: "Ai, doutora, eu não sei, parece que depois que eu parei de menstruar, depois que eu menopausei, parece que meu rosto derreteu". E de Maria. fato é o que acontece, porque os hormônios sexuais, os hormônios esteroides, que são derivados do colesterol, então o colesterol não é vilão, eu sempre falo isso também, tanto no Instagram quanto nas consultas, todos os nossos hormônios esteroidais, eles vêm do colesterol. Então, quando eu tô com a progesterona mais baixa, progesterona que é responsável pelo viço da pele, pela espessura dérmica, eu posso fazer 3, 4, 5 bioestimuladores de colágeno no ano. Se aquela mulher tiver com progesterona baixa, ela não vai ter um aumento considerável de espessura dérmica. Fica bonito ali por 2, 3 meses, depois tem que voltar e fazer outro procedimento. Então, nesse ponto que a modulação, que é diferente de reposição hormonal, entra. Uhum. O que é a modulação? É nós utilizarmos de artimanhas para artifícios, né, suplementações e também hábitos de vida, conduta de vida, que fazem o paciente produzir naturalmente aqueles hormônios. Lógico, chega uma certa idade que a gente nem utilizando desses artifícios a gente consegue mais, aí entra a reposição hormonal. E aí, dentre os 3 principais ali, esteroidais que a gente fala, cada um tem o seu papel na pele. Não só na pele, né, porque o que está debaixo da pele tem músculo, depois tem osso, né. Então o que que a testosterona faz? A testosterona é responsável pela síntese da matriz dos osteoblastos, que são as células que fazem osso. Então por que que às vezes a pessoa está envelhecendo e fala: "Ai, não sei, eu estou com um fundo aqui que eu não tinha", justamente por conta dessa remodelação óssea que é fisiológica, mas que na menopausa, no caso das mulheres, acontece um declínio muito grande dessa, essa discrepância entre a neoformação óssea e a reabsorção óssea. Uhum. Então acontece muito mais reabsorção se ela não repuser hormônios do que uma nova formação óssea. E Uhum. ela começa a murchar, a envelhecer. A mesma coisa acontece com a pele. Drenagem perfeita, né? Exatamente. E já o estrogênio, Uhum. né, ele faz o papel de todas as lubrificações, por exemplo, saliva, salivação é estrogênio que faz, lubrificação vaginal, lágrima. Então, todos eles devem funcionar em sinergismo. Não pode um ficar se sobrepondo demais ao Tem outro, que ter por exemplo. equilíbrio, né, Ju? Exato, por exemplo, testosterona em altas doses para mulher. Sou contra, não concordo, porque vai dar, pode dar acne, né? Sabemos, pode engrossar a Queda voz, capilar. pode ter crescimento de clitóris, então uma série de colaterais que não é legal para nós, né? Embora a testosterona tenha o seu papel em várias áreas da odontologia, não só na harmonização facial. Uhum.
Como que vocês dentistas se diferenciam nessa abordagem, já que a ROF, né, ela é uma especialidade da odontologia? Eu acredito, eu trabalho já com a ROF desde quando ainda não era reconhecida como uma especialidade odontológica. Uhum. Quando surgiu o primeiro curso de toxina botulínica no Brasil, eu fui lá a Brasília fazer, foi em 2011, Uhum. Dr. Sidmárcio Ziroldo. E até então a toxina botulínica era tratada como, na odontologia, só para fins funcionais. Mas a gente sempre teve o ganho estético. Era utilizada, por exemplo, para tratamento de sorriso gengival, tratamento de bruxismo, né? E aí, aos pouquinhos, a gente foi galgando até conseguir que se tornasse uma especialidade odontológica. No que eu acredito que os cirurgiões dentistas se diferenciem? Nós somos, treinados desde o primeiro ano da faculdade a não deixar o paciente sentir dor, já começa por aí. E são 5 anos no mínimo, estudando muito essa parte aqui. Cabeça e Muito, o pescoço. tempo todo, né, e o curso integral que era antigamente, agora parece que diminuiu, né, agora parece Uhum. que é enfim, né, eu peguei a fase da odonto raiz, né, que era o dia todo, à noite ainda tinha clínica, então esse olhar para os músculos da mastigação, esse sinergismo deles, se o masseter, por exemplo, está hipertrofiado, a mulher quer ficar com o rosto mais feminino, como é que eu trato essa amplitude de masseter? Uhum. Aí entra a toxina botulínica, né? Porque normalmente essa mulher já tem um bruxismo associado. Então, esses melindres, eu acredito que a odontologia saia na frente das outras Eu áreas. também. Principalmente na questão dor. A gente não suporta paciente passando dor na cadeira. É, e assim, vocês entendem muito de anestésicos, né, Sim. fazem muitos procedimentos ali, Uhum. e deixam ali a experiência do paciente mais agradável. Sim. Eu acho que a odontologia ela já foi muito temida, né. Nos dias de hoje não, hoje tem muitos artifícios, avançou muito, Sim, sobretudo essa questão dos anestésicos, hoje tem sedação consciente, o paciente sim. fica ali quietinho, Tô respira ali o curtindo. oxigênio, né, então Uhum. assim, curtindo e aproveitando e tendo uma boa experiência. Sim. Quais os principais benefícios para o paciente que opta por essa abordagem combinada? Resultados mais eficazes, mais duradouros. O reparo de uma paciente que está modulada, eu digo, né, que está com as vitaminas em dia, os hormônios em dia, os aminoácidos, a paciente treina, a paciente dorme bem, ela consegue fazer uma gestão do estresse, ela consegue se alimentar de acordo, ela tem um resultado desde o momento do procedimento, ela já não incha, né, e o pós dela é muito melhor, os resultados dela são otimizados e duram muito mais tempo. Então, se eu for pensar na parte de ganhar dinheiro, eu não vou falar para ninguém, fazer saúde integrativa, Porque eu você vou vai vender prolongar os procedimento. resultados. Exato, então o paciente vai voltar menos no meu consultório, mas eu trabalho muito, Paula, com a ética. Então eu faço assim, o que eu faria com a minha irmã, com a minha mãe, é o que eu faço com a paciente. Afinal de contas, você trabalha com o amor da vida de alguém. Exatamente. Né. Então eu prefiro que aquela paciente me indique para outras, fale: "Não, vai lá, olha, eu fiz um botox, durou 1 ano", do que eu fazer várias vezes o botox naquela paciente e ela não me trazer ninguém. Porque se eu fizer algo que vai durar nela 1 ano, 1 ano e meio, ela vai me trazer mais pacientes. Então, assim, eu prefiro trabalhar nessa linha, nessa ética. Certa, Hum. certinha. Acredito que fidelize mais. Com certeza, é entrega de resultados, né, doutora Juliana. Eu falo Uhum. que é você não olhar só para o estereótipo, né, você não querer entregar só aquele resultado, aquele efeito Cinderela, É, exatamente. né, você querer um efeito duradouro, é você querer trazer saúde Hum. para a vida dessa paciente. Porque quando você pega um paciente e você trata só ali a parte externa, Uhum. reduz ali, trata do envelhecimento ali, né, só a parte ali do rosto, não cuida, né, não analisa a parte interna, como que está o organismo, o funcionamento, as vitaminas, os sais Sim. minerais, você está maquiando um Tô problema. mascarando o problema, né, eu não tô tratando. Exato. Hoje mesmo eu tive um orçamento que ela queria fazer ácido hialurônico no nariz. Falei: "Olha, o ácido hialurônico é um gel, sendo um gel, ele escoa, então vai ser aquele efeito ali para você ir na festa e daqui a um mês, quem sabe, seu nariz nem fique bonitinho do jeito que tá, ele talvez fique de bolinha. Então vamos fazer um fio, porque o fio, conforme ele vai sendo reabsorvido, ele vai deixando uma trama de colágeno no caminho".
Aí a paciente mesmo falou: "Doutora, mas você não quer ganhar dinheiro?" Eu falei: "Não é isso, eu tô te mostrando o que que é melhor para você voltar e você ficar só comigo, né, Exato. você ficar no meu consultório e me trazer mais pacientes". Hoje o paciente para fazer um acompanhamento com você, doutora, que vai fazer um processo de rejuvenescimento facial ou harmonização, como que funciona o seu passo a passo com esse paciente? Você já vai de cara para maca para fazer o procedimento ou é feito todo um rastreio na vida desse paciente antes? Eu primeiro, dependendo da idade, quando o paciente é jovem, geralmente não é carente de quase nada, né, mas passou ali dos 40 anos, eu já peço alguns exames básicos, de acordo com as queixas da paciente, né, principalmente pele muito manchada, pele com rosácea, que aí o paciente já ganha uma limpeza hepática, vamos supor, se for o caso, Uhum. né. Por quê? Tudo que eu fizer da boca para dentro vai interferir na pele, não tem como correr disso, né. E não tem como também eu fazer uma prescrição de uma progesterona, um estrogênio para paciente, quando indicado, não é para todos os pacientes, que não vá repercutir no resto do corpo, né. Vai ter o efeito na pele, mas vai ter um aumento exponencial na qualidade de vida desse paciente. Uhum. Então a minha abordagem, o meu grande diferencial, acredito que seja esse: o paciente vem me procurar para fazer a harmonização orofacial, nós começamos a conversar na consulta, ela começa a reclamar que está cansada, está com muito desânimo, não consegue dormir bem, e aí nisso eu já estou passando um scanner nela. Uhum. Ela já sai da minha clínica com uma receitinha, né, e aí quando ela volta depois daqueles 30, 45 dias, por exemplo, de um estímulo de colágeno ou de uma tecnologia associada, ela já volta outra pessoa. Então é essa paixão que me move, é a transformação que eu consigo trazer para o paciente que, por acaso ou não, veio com tudo começou com a harmonização orofacial. A parte da saúde integrativa começou, né, na época da pandemia. Eu ia te perguntar isso agora. Então foi É na a sintonia. pandemia que você se apaixonou pela Eu medicina comecei a integrativa? estudar, porque eu liguei um alerta, eu sou muito curiosa, e eu liguei um alerta, eu falei: "Não, tá esquisito, esse povo sai andando, cai, morre no meio da rua, tá esquisito isso aí". Eu comecei a estudar por conta própria. E aí li o livro do Dr. Coimbra, né, o Protocolo Coimbra, comecei a tomar, a me informar, a descobrir esse mundo integrativo, a seguir vários médicos integrativos que eu confio muito no Instagram, fiz alguns cursos depois, e comecei a aplicar em mim e na minha família. E as pessoas ao redor, vendo que estava dando certo, começaram a pedir para eu consultar. E aí meio que eu entrei dessa forma, não foi intencional, aconteceu. Eu acredito que tenha sido um chamado. E como que você, enxerga a sua vida antes e depois da medicina integrativa, doutora Juliana? Antes eu até pelas fotos dá para ver que eu era uma zumbi, uma morta-viva. Eu não vivia, eu me arrastava pela vida. Hoje eu tenho vida, de verdade. Hoje eu tenho aquela chama, sabe, dentro de mim, de vontade de viver e vontade de Sim. fazer outras pessoas viverem o que eu experiencio na minha vida. Você sabe que eu também tenho essa vontade? Por isso que eu difundo tanto essa temática acerca da medicina integrativa, porque eu colho os resultados da medicina integrativa desde 2021. Você também se sentia assim, Sim, meio muito, muito. morta-viva antes? Para você ter uma ideia, eu fui mãe aos 18, Hum. eu fui mãe aos 25 e agora eu pretendo ser mãe novamente aos 38 anos. Uhum. E eu acho que eu vou ter uma gravidez muito mais saudável do que minhas 2 primeiras gestações, Uhum. cujo qual eu não me cuidava e não olhava para minha saúde como eu olho hoje. Sim. Então hoje eu tenho uma consciência acerca daquilo que eu não como só o que eu gosto, eu como o que eu preciso. Hum. Então a gente implementou várias coisas no nosso cardápio lá em casa que antes eu não fazia uso, como fígado bovino, Uhum. moela, Hum. essas vísceras mesmo, né, a Sim. gente come, a gente se alimenta hoje eu pesquiso sobre os alimentos. Uhum. Eu tento entender os benefícios nutricionais de tudo que eu vou colocar dentro da minha casa. Então, hoje eu não compro por comprar, eu não compro porque eu acho gostoso apenas. Claro, Uhum. a gente adapta as receitas, faz, mas eu pesquiso sobre os alimentos, eu faço Uhum. suplementação, eu faço a modulação hormonal. Então, hoje eu tenho uma visão e tenho um cuidado com a minha saúde que eu não tinha antes. Sim. Então, eu me sinto muito melhor. Sim, a gente sente mais vivo, né, e tudo que é mais natural, o nosso corpo absorve muito melhor, por exemplo, o suco, eu já vi que você faz também o shot, né, Faço, faz o limãozinho ali de manhã, sim. ele é muito melhor absorvido do que eu tomar uma cápsula
de Sim. vitamina C. É muito mais rápido, o organismo absorve, né, assim como o fígado. Aí você me perguntou: "Ah, mas fígado cru", Ju, quando nós nos conhecemos, ela me perguntou: Foi, é. "Por que aquele fígado?" Cheguei nessa evolução antes de comer fígado cru. Eu faço por 2 motivos. Primeiro que no meu corre-corre é mais prático, eu chego, né, pego a peça, só pico, faço comprimidinhos, assim, de fígado e congelo. Poderia ser grelhado? Poderia, mas eu, assim, na praticidade. E outra é uma questão mental que eu faço comigo mesmo, que tudo na vida é treino, né. E esse ano eu quase morri engasgada com um pedacinho de fígado. Você tá brincando, E cru? aí eu fa cru, era um pedaço muito grande. E aí fui desengasgada, né, senão eu não estaria aqui neste momento. E aí, a partir daí eu falei: "O que não me mata me fortalece", passei a mastigar, porque antes eu só engolia ele direto. E aí eu fui tendo esse treinamento mental e me senti quando eu como esse fígado cru, eu me sinto imparável no meu dia, assim, eu sinto que eu posso tudo. É a mente. É a mente, a força da mente. Gente, juro, eu não quero esse de evolução ainda, como ele grelhado ainda, não como ele Aham. cru. Mas eu admiro você e foi o primeiro É, questionamento que eu fiz quando a gente se conheceu. foi. Por que do fígado cru, É, né? a primeira é isso, né, o controle mental e também porque ele é mais bem absorvido. Não que o grelhado não seja, mas ali já desnatura algumas proteínas, né, porque passa pelo processo de Sim, aumentar a sim. temperatura e tal. Nós vamos para um rápido bloco comercial, a gente já volta, tá bom? Fiquem ligados aí. Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Voltamos. Você que está chegando agora aqui no nosso canal, eu aconselho você a voltar esse conteúdo para o início e acompanhar na íntegra esse bate-papo muito especial com a doutora Juliana Nascimento, ela que é odontóloga, cirurgiã dentista, atua com a ROF, harmonização orofacial e também com a saúde integrativa, né, cuidando de você de dentro para fora. Doutora Juliana, foi um prazer receber você aqui nessa noite, né, um bate-papo muito agradável, poder conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua paixão pela medicina integrativa, né, pela saúde integrativa. Eh,
E eu quero fazer uma pergunta final, para você deixar o seu recado especial para quem está nos acompanhando nessa noite. Qualquer pessoa pode fazer a ROF com essa abordagem integrativa? Qualquer pessoa deve, Também acho. porque só tem a ganhar, né? É um ganha-ganha. Não tem nada a perder, desde que tudo muito bem indicado, tudo com muito critério. O que que acontece? Quando a gente começa a tratar de dentro para fora, você vai investir menos em procedimentos e mais na sua saúde geral, que vai refletir automaticamente em menor perda óssea, em mais elasticidade na pele, em uma maior poupança de colágeno, né? Você ainda vai ganhar musculatura. Então, não tem como você ter perdas, você envolvendo essas duas especialidades, né? Você só ganha. O meu professor atual de saúde integrativa, professor Ricardo Junqueira, eu falei um termo em uma das aulas dele, que ele começou a adotar em todas as palestras dele, que se chama estética integrativa não existe, que se tornou um tema contraproducente. Por quê? A partir do momento que a gente começa a fazer esses protocolos de cuidar dos hormônios, cuidar de pensamentos, meditação, né? Toda a cartilha da saúde integrativa, aterramento, a gente vai precisando menos de procedimentos estéticos. Então, por que que o ideal é unir? Porque um complementa o outro, né? Um não tira, não invalida o outro, pelo contrário, complementa, porque faz parte também da saúde, até de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que a saúde não é apenas a ausência de doença, Não, né? É o bem-estar geral, físico, mental, né? com certeza, com certeza. Muito bom, Ju. Obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência com a gente, da sua vivência. E vamos bater muito papo ainda esse ano, tá bom? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, doutora, qual que é o seu Instagram? Onde você atende aqui em Cuiabá? Meu Instagram é @dra.junascimento, tudo junto. Eu atendo no bairro Jardim das Américas, ali no Plaza Mall, ali muito bem localizado, temos estacionamento com segurança, né, incluso. E vai ser um prazer receber vocês que vão chegar até mim, falem que me viram na Paula, Com certeza. que eu vou ter um carinho a mais. Agora eu quero que você deixe um outro recado. Vamos finalizar ainda não. Para quem busca procedimentos, né, ROF, procedimentos mais superficiais, né, e quer algo além da estética, o que que deve fazer? Eu peço, de acordo com as queixas do paciente, eu peço exames, não 30 exames, sei lá, 40 exames, né, de padrão, mas de acordo com a queixa. E aí a gente pode entrar com protocolos de soroterapia, a gente pode entrar com terapia neural, tem o sistema endocannabinoide que pode ser modulado, além de hormônios, vitaminas, minerais que já são o beabá, né? Então tem muito que ser trabalhado dentro da saúde integrativa. Para que você tenha até o melhor resultado na qualidade da sua pele nos procedimentos que você vai realizar. Até porque quem dorme bem normalmente já tem uma pele bonita, né? Com certeza. Quem está em paz já transparece na pele. Verdade. Obrigada, viu, doutora Eu Juliana? que agradeço a oportunidade, o convite. Foi uma honra, um prazer estar aqui Muito com vocês, bem-vinda. toda a equipe. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que tenha gostado desse bate-papo muito especial, né? A saúde integrativa e a ROF, quando combinada, gente, mostram que é possível unir sim, beleza, função e bem-estar. E eu sou Paula Camin, esse foi mais um episódio do Dr. Cash, eu espero vocês aqui na manhã com mais um episódio nesse mesmo horário, tá bom? Até lá, se Deus quiser.